A Escada de Cristal em audiolivro. Autor Rick Klein. Editora Madras. Parte 2. Assim, parte do que trabalharemos juntos nesta série de aulas, será a descoberta do seu eu superior, a consciência ampliada de que vocês estão realmente além de suas personalidades e experiências individuais de vida. Vocês começarão a vivenciar uma expansão nas suas concessões. Começarão a sentir uma grande parte da sua verdadeira existência, o seu eu superior, porque faremos tudo o que pudermos para conectá-los com esse aspecto do seu eu. Nós estaremos trabalhando na sua integração com o seu eu de forma que você não se sinta separado de Deus ou do seu verdadeiro eu e nem se sinta sem poder, fraco ou perdido neste lamaçal tridimensional a que chamam de experiência do planeta Terra. Existem muitos benefícios nesse processo. De facto, é um processo. Eu lhes dou os parabéns pela evolução desta noite, pela coragem e iniciativa em virem e ouvirem sobre isso. Eu os encorajo a perguntar o que quiserem. Esta aula que vocês estão tendo não é comum. Não é um workshop onde a participação de vocês manifesta-se, exclusivamente, com mais dinheiro. Esta é uma aula direcionada à essência do seu ser, e é uma aula de muita transformação. O que é diferente no que está ocorrendo agora? Porque este momento é mais poderoso e intenso. É porque a própria Terra está passando pelas fases iniciais de sua transformação para o estado ascendente. A Terra, como uma manifestação tridimensional, tem pouquíssimo tempo para continuar. Haverá inacreditáveis transformações neste planeta e neste sistema solar em que vocês habitam. Todos os átomos e moléculas da Terra, do sistema solar e de todos os seres existentes na Terra estão se transformando em direção a uma frequência mais elevada e logo estarão na quinta dimensão de experiência. É por isso que essa experiência não é opcional para vocês. Se vocês estão habitando o planeta Terra, saibam que estão aqui, neste momento, por algum motivo. Vocês são trabalhadores da luz e têm esperado por este momento. Muita coisa aconteceu nas suas vidas na Terra, muitas águas se passaram e, em muitas das suas vidas, vocês tentaram ao máximo como ser os cidadãos normais. Às vezes, foram oprimidos por seres extraordinariamente normais, em outras, foram grandes professores ou já foram yogis e meditaram nas suas cavernas. E outras, ainda, foram bruxas ou qualquer outra espécie de manifestação, tentando fazer o melhor para cumprir a missão de canalizar a energia de Deus na consciência do mundo então vazia, como um deserto. Vocês têm feito muito. Têm sido particularmente bem-sucedidos, mas, coletivamente, eu diria que a mudança planejada para este planeta não tem acontecido como esperado, como quando vocês escolheram encarnar aqui. Assim, o plano original exige um pouco de auxílio neste momento. O que tem acontecido é que a maioria dos semeadores de estrelas sentem-se adormecidos porque há uma aura de sono e confusão em torno do planeta. A luz ainda não irrompeu totalmente, mas está fazendo grandes progressos. Peço-lhes do que se abram ao seu eu mais elevado, à sua própria divindade e se abram à possibilidade de serem os seres ascendentes que disseram, num certo tempo da história, para fazer o trabalho que vocês vêm fazendo. E agora é o momento, os seus despertadores internos tocaram e os despertaram. Vocês ouviram a palavra ascensão, ou talvez leram alguma coisa sobre isso, e os seus alarmes internos tocaram. Alguma coisa dentro de vocês diz, isso é comigo. É porque vocês foram programados para despertar. Vocês estão programados para despertar neste momento porque, não importa o que aconteça nas suas vidas tridimensionais, vocês não serão deixados para trás, quando a hierarquia chegar para desenvolver a consciência, para elevar e transformar tudo. Logo, agora é o momento, e vocês estão recebendo o chamado. Vocês estão despertando totalmente belos. Há muito o que fazer e experimentar. Vocês vivenciarão isso. Falarei um pouquinho sobre o processo de ascensão e na próxima semana Ashtar estará aqui para falar mais detalhadamente, dentro da sua área específica. Vejam, há um grande envolvimento do comando Ashtar e dos mestres extraterrestres. Há muitas naves rodeando a Terra. Elas não são visíveis para vocês, pois encontram-se em dimensões mais elevadas, não são visíveis aos radares terrestres nem aos viajantes do espaço. Mas digo-lhes que os céus, neste momento, estão repletos de seres ascendentes que têm ajudado com os seus trabalhos. Então, qual é o processo? Vocês têm crescido acostumados a experiências de reencarnação, isto é, tendo a alma encarnada dentro de um corpo e passando pelas vidas por um certo número de anos, experimentando a morte e o abandono do corpo para, depois, retornar à Terra. Entre uma vida e outra, vocês têm ido para alguma quarta dimensão. Há seus infernos em abundância,
com muitas experiências. Contudo, vocês sempre retornam ao corpo, porque ele é a plataforma na qual as suas naves conquistarão o espaço na quinta dimensão. Esta é a intenção, de se ter um corpo físico, especialmente neste momento. Eu diria que a sua ascensão será total, idêntica à minha. Vocês não deixarão o corpo para trás e irão para o mais alto estado de consciência. Os seus corpos também serão transformados. As moléculas e átomos, as partículas subatômicas, tudo o que vocês são, será transformado e acelerado na quinta dimensão. Vocês não precisarão morrer. Bem, estas são as boas novas. Apesar de que os seres humanos, de tão acostumados à morte, considerem-na uma coisa comum. Mas agora estou lhes dizendo, vocês não precisam morrer. E vocês não morrerão. A experiência atual da ascensão envolve a elevação da sua frequência de vibração, a qual culmina na elevação física do seu corpo para um estado elevado de consciência vinda da superfície do planeta, os veículos de luz que os esperam. Quando alcancei a minha ascensão, também fui elevado ao veículo de luz. Vocês poderiam dizer que subi no interior de uma espaçonave, se preferirem. A experiência de vocês será a mesma que a minha, se bem que as suas exigências serão menores. Felizmente, vocês não terão de passar por interrogatórios e testes como eu passei. O que eu passei foi por tudo, por vocês e por toda a humanidade. Vocês poderiam dizer que eu pavimentei o caminho desse longo processo e tenho esperado vocês por um longo tempo. Logo, estou muito excitado para ver o resultado de todo o trabalho que empreendemos há milhares de anos. Por milhares de anos o comando Ashtar e a fraternidade ascensionada tem estado trabalhando. Por milhares de anos esperamos este momento e estamos muito felizes e excitados porque a nossa espera está chegando ao fim e em breve estaremos reunidos com toda a nossa família. Agora, estou falando de vocês, mas também teremos a oportunidade de fazer um trabalho de importância vital à maioria da humanidade e assim todos se elevarão. Vocês podem chamar isso de evacuação ou ascensão. Esses termos são relativos. Mas evacuação refere-se à elevação de sua forma física e ascensão à experiência de fazer a troca dentro da quinta dimensão e além dela. Isso vai ocorrer logo após a elevação. Pode-se dizer que é um processo em duas fases que está à disposição de vocês. Ele é disponível, acima de tudo, devido ao amor do Pai pela sua criação e aos seres inocentes que estão aqui, que vieram para este mundo e cujos corações estão clamando por mais amor, realidade e luz, de tão influenciados que foram pela escuridão e confusão. Por conseguinte, a minha recomendação é se estiverem interessados neste processo e se isso faz sentido como realidade para vocês, preparem-se. Abram os seus corações e investiguem isso. Assimilem este curso. Nós trabalharemos com vocês em vários níveis e faremos o máximo para explicar, dentro dos limites da palavra, tudo sobre ascensão. Trabalharemos, também, com os seus corações e chakras, com o despertar, a abertura e o equilíbrio, preparando-os para a ascensão. Se é o seu desejo estar entre os primeiros, nós o concretizaremos. O plano corrente exige, e na minha opinião é um plano brilhante, 3 ondas de ascensão. A meta do curso, por mais difícil que possa parecer, é fazer com que todo ser humano deste planeta possa vivenciar a ascensão nesta vida. Dificilmente isso ocorrerá, mas faremos o possível para acolher tantos quantos puderem estar prontos. Por isso, teremos 3 ondas de ascensão. As 2 primeiras ondas serão destinadas, na maior parte, ao retorno dos semeadores de estrelas aos seus estados verdadeiros, pois reascendente originalmente são seres ascendentes que vieram para cá. Esperamos que muitos trabalhadores da luz despertem e aproveitem a oportunidade de serem elevados na primeira ou segunda onda de ascensão. A primeira onda é iminente. Desejamos que isso ocorra muito em breve. Quanto mais cedo melhor, na minha opinião. Os que ascenderem dentro da primeira onda terão a oportunidade de retornar à Terra como mestres ascensos, para caminhar entre a humanidade ensinando e fazendo milagres, espalhando essa mensagem inacreditável e participando da transformação dos seres humanos. Este é um ultimato para que vocês venham para cá e abram a possibilidade de concluir as suas missões na Terra e de uma perspectiva mais elevada, podendo fazer um pouco mais do que vocês têm feito por estarem enredados na vida tridimensional e as suas limitações. Portanto, quando da ascensão da primeira onda, haverá uma oportunidade de escolha. Muitas opções lhes serão dadas. Vocês podem escolher retornar como um mestre ascenso num corpo iluminado, tendo um corpo imortal, capacitado para materializar-se, desmaterializar-se e a transitar rápida e visivelmente entre as naves e o planeta, para realizar milagres, criar espontaneamente a partir da matéria etérica,
curar e fazer muitas coisas maravilhosas. Em resumo, isso é para atrair a sua atenção. A sua atenção não tem sido muito atraída, tem? Em todo o trabalho, em todas as meditações e ações, vocês têm feito algo de bom. Mas, em geral, isso tem servido apenas para reunir os semeadores de estrelas e não tem surtido um grande efeito na humanidade como um todo. Isso não é tão profundo quanto o efeito que estamos esperando ter, à medida que vocês retomem como mestres ascensos e criem um completo tumulto e uma agitação. No estado ascendente, vocês não serão afetados pela negatividade, pela dúvida, pelo medo, pelo dinheiro, esses tipos de limitações. Vocês serão capazes de ser tão radicais e ultrajantes como realmente são e como foram antes de se disfarçarem. O disfarce será retirado de vocês. É uma escolha. É a escolha que esperamos que muitos aceitem. Fazer isso não é obrigatório. Se vocês, como semeadores de estrelas, escolherem ascender na primeira onda e fazer algum outro serviço em outra área com o comando Ashtar, ou retornar para suas origens, isso será perfeitamente aceite. Como seres ascendentes, vocês sempre estarão fazendo algum tipo de serviço, simplesmente sendo e expondo a sua presença onde quer que estejam. Vocês vieram de vários lugares diferentes, níveis de consciências diferentes, reinos angelicais diferentes, estados diferentes e terão, todos, a oportunidade de retornar às suas famílias de alma e pontos de origem. Se vocês não têm se sentido confortáveis e totalmente à vontade na Terra, há uma razão muito boa para isso. É uma bênção que vocês não se sintam bem, pois significa que estão um pouco mais acordados e esperançosos por algo mais. Esse algo mais está aqui. Vem vindo numa bandeja de prata com toda a nossa luz e todo o nosso amor. Eu acho que falarei sobre a grande fraternidade branca e a hierarquia dos seres que estão trabalhando neste momento. Talvez vocês tenham ouvido falar da grande fraternidade branca. É uma organização de serviço dos seres que ascensionaram. Vocês também podem ter ouvido sobre o comando Ashtar ou os mestres ascensionados, extraterrestres, como vocês poderiam chamá-los. Há uma pequena diferença entre eles. A grande fraternidade branca tende a ser constituída por seres que encarnaram na Terra, mas não exclusivamente. Porém, os que estão trabalhando mais perto de vocês, geralmente tiveram alguma experiência terrestre e se comprometeram com essa esfera particular de atividade, a Terra, este belo planeta que necessita de muita assistência. Para o trabalho que estamos fazendo, pode-se dizer que existe uma estrutura organizacional. Há uma corrente de comando procedente do Pai, Criador, que passa por todos os hospedeiros angelicais, deuses criadores, espíritos e seres. Dentro dessa esfera terrestre de atividade, eu sou o comandante supremo de todo o comando Ashtar e suas atividades, e dos mestres ascensionados da grande fraternidade branca. Este é o meu serviço. Digamos que sou o coordenador do amor. Existe, também, uma grande parte de hospedeiros angelicais neste momento. O arcanjo Miguel e a sua legião estão aqui para proteção e transformação, para despachar todas as forças da escuridão que assumiram o controle da Terra. Como veem, há muita coisa prestes a acontecer. Isso está ocorrendo e está se tornando muito mais físico e evidente. À medida em que a Terra passa pela sua transformação dentro da quinta dimensão, haverá muitas experiências cataclísmicas. Ocorrerão movimentos, tremores e atividades vulcânicas na Terra. Muitas transformações já começaram, muitas enchentes têm ocorrido, muitos terremotos, etc. Isso continuará e aumentará de intensidade. É parte do processo de transformação da Terra. É inevitável. Precisa acontecer. Como resultado disso, os seres humanos serão sacudidos dentro de outros estados de consciência. Começarão a questionar as suas vidas e se tornarão um pouco mais acessíveis. Muitos deles recorrerão ao estado de medo e pânico. Nós estaremos aqui para salvar, tantos quantos pudermos, da experiência da morte e completar o ciclo deste planeta. É uma experiência inacreditável fazer parte disso. Esta noite, eu os convido a participar disso, a participar de um grande caminho, não como um espectador passivo, mas como um participante ativo, para retornarem ao seu mestrado, ao seu Deus natural, para retomarem o poder que vocês abandonaram por estarem tridimensionalizados, para reativar os outros 85% de seus cérebros, acelerar os seus átomos, acender e retomarem aquela plena consciência pela qual vocês ansiaram em muitas existências. Eu falarei sobre as exigências para isso. Sim, temos exigências. Emprego essa palavra um tanto jocosamente porque, comparado com o que se exigiu dos que ascenderam antes de nosso tempo, na verdade, são requisitos fáceis de atender. Primeiramente,
É necessário ter algum entendimento de Deus ou alguma experiência de Deus, ter um coração aberto em direção àquele aspecto de seu eu superior. Não importa muito como vocês filosofam, enxergam ou classificam isso, mas é importante ter uma consciência do Criador, seu eu superior. Vocês necessitam ter uma abertura dentro do coração, ter um coração aberto e capaz de amar-se incondicionalmente antes de mais nada, porque é aí que se começa a amar absolutamente tudo. Na verdade, vocês precisam ser irradiados de amor. Muitos de vocês são tão belos que se torna redundante falar sobre isso. Todavia, é uma exigência. Não é necessário vocês entenderem cientificamente tudo o que ocorrerá no processo de ascensão. Na verdade, não penso que alguém possa assimilar isso sem uma grande quantidade de estudo. Não é necessário entender nada além da explicação limitada que já lhes dei. É mais que uma consciência, mais que uma expressão de amor nos seus corações, uma abertura para o processo, e acima de tudo, um desejo, uma vontade de retornar, uma saudade de conhecer completamente a sua verdade e completar o seu crescimento espiritual aqui na Terra. É isso. Não é muito difícil. Realmente, quando a primeira onda de ascensão ocorrer, se vocês estiverem dando de si mesmos para esse processo e desejando a ascensão, vocês poderão ter essa experiência durante o sono. Vocês não precisam voltar como um grande santo ou yogi. Se vocês não estiverem meditando agora, eu os encorajo a começar. Se estão, eu os encorajo a continuar e se concentrarem um pouco mais. Não é necessário a nenhum de vocês alcançar um perfeito autocontrole. Eu não acho que isso será possível no tempo em que foi estipulado. Sei que já são santos. Talvez, para vocês seja mais fácil fazê-lo. Sei que vocês estão voltando a ser quem realmente são, em vez de desenvolverem um novo aspecto em vocês mesmos. De facto, vocês estão caminhando para a remoção dos véus que encobrem os seus corações e consciências. Isso eu garanto, ocorrerá brevemente nas suas vidas. Nós teremos um grande progresso em nossas aulas. Confiantes, poderemos dividir informações de suficiente experiência, e vocês irão superar qualquer dúvida ou confusão. É claro que dúvidas surgirão. Vocês não serão humanos se escutarem essas informações e não tiverem algum ceticismo sobre isso. Eu os encorajo a fazer perguntas. Sei que há partes de vocês, as suas mentes racionais ou suas naturezas céticas, que podem não acreditar nisso. Nós lhes daremos a maior quantidade de informação e experiência para validar isso, embora sempre haja uma parte sua que terá uma pequena dúvida atormentando, isso pode estar ocorrendo ou é possível ocorrer. Saibam que vocês não precisam banir este pedaço de sua consciência para ter essa experiência. Isso é a parte do que vocês experimentarão, quando acontecer. E então vocês saberão. Acima de tudo, agarrem-se a si mesmos. Assim, deixem-me abrir para perguntas. Por favor, sintam-se à vontade e perguntem o que desejarem perguntar. Isso não significa que eu possa responder a todas as suas perguntas. Dentro da estrutura de comunicação há certas limitações, mas eu farei o melhor que puder. Eu não entendo que seja um semeador de estrelas ou um trabalhador da luz, nem sei como procurar. Eu posso ser um ou não? Eu lhe direi. Vocês são. Há muitas manifestações e experiências de trabalhadores da luz. Há muitos semeadores de estrelas, ou trabalhadores da luz, como eu os denomino, que são, na verdade, completamente inconscientes de tudo que diga a respeito à espiritualidade, meditação ou ascensão. Poderíamos dizer que eles estão em variados graus de sonolência. Isso não é uma censura a eles como indivíduos. É meramente uma demonstração do poder e da ignorância existentes no planeta Terra. Os véus são muito espessos aqui. Se vocês não forem limpos, quer sejam semeadores de estrelas ou trabalhadores da luz, não significa que vocês não sejam um, mas que vocês terão oportunidade de ascensionar. Vocês terão essa oportunidade. Um dos aspectos do amor incondicional, que é uma exigência para esse caminho, é pararmos de nos censurar. Todos nós carregamos interiormente modos de criticar ou julgar a nossa conduta em níveis de sucesso. É tempo de vocês amarem-se total e incondicionalmente, tanto quanto puderem, independente de quão bem estiverem se saindo em relação às suas metas, ideais e modos esperados de ser. Assim, para vocês, como pessoas, eu diria que, se puderem fazer alguma meditação e continuarem a vir para estas aulas, nós trabalharemos com vocês. Se continuarem a frequentar este curso, vocês terão uma experiência do seu eu superior, muito maior do que experimentaram até o momento. Este é o nosso intuito e a nossa promessa para vocês.
Há alguma exploração que precisa ser feita. É o processo mais sábio de ação para qualquer um de vocês que não tem certeza total sobre esta verdade. É sábio continuarem a persegui-la, a fazer perguntas e procederem a uma abundante e completa investigação. Se o que eu estou dizendo é verdade, vocês têm muito a ganhar fazendo isso. E o que eu estou dizendo é verdade. Você poderia comentar a expressão alma gêmea. Uma alma gêmea é o seu semelhante duplo oposto, o outro aspecto de seu eu superior, um ser completamente conectado a você. Eu poderia dizer, um ser que se originou ao mesmo tempo em que vocês se originaram. Pode-se dizer que foram manifestados, num determinado ponto, como individualidade. Vocês vieram de uma combinação de almas gêmeas. Assim, se vocês são o aspecto feminino de si mesmos, há um aspecto masculino, a falta de uma terminologia melhor. Há um ser que é o seu companheiro ideal. Um aspecto de ascensão é que, geralmente, vocês estão reconectados à essência de suas almas gêmeas. É muito belo. O desejo de ser reconectado à sua alma gêmea, ter o relacionamento ideal, a expressão ideal de amor, é um impulso muito forte no ser humano. É a origem do seu esforço para o relacionamento. Em algum nível, vocês estão cientes de que, em algum lugar, deve haver um relacionamento ideal, porque sentem isso naturalmente em vocês. Então, a alma gêmea é o perfeito relacionamento, o ser que é mais perfeitamente alinhando com vocês. E é, de facto, uma parte de vocês em algum nível. Muitas de suas essências de almas gêmeas não estão em forma física neste momento. Elas estão trabalhando no estado ascensionado. Realmente, alguns de vocês têm almas gêmeas com as quais serão reunidos a quando da ascensão. Se vocês estão tendo problemas na descoberta de seus companheiros, há provavelmente uma boa razão. Eles não estão aqui. Conforme vocês crescem espiritualmente, algo cresce como uma atração magnética entre as almas gêmeas levando-as juntas a um certo ponto. Se ambos não estiverem encanados, a atração se completará quando ocorrer a ascensão. Isso é um livro, propriamente dito. É um pequeno resumo da situação em relação às almas gêmeas. É realmente uma bela experiência. Vocês também têm famílias espirituais. Vocês estarão mais e mais reconectados a elas conforme forem crescendo e, especialmente, após a ascensão. Há seres que foram criados ao mesmo tempo em que vocês, no mesmo espaço e no mesmo caminho, que têm as mesmas características que vocês. É um sentimento de amor familiar poder estar novamente unidos a esses seres. A maior parte das suas famílias está na realidade, na terceira dimensão, mas a maior parte das suas conexões espera que vocês ascendam e reunifiquem-se com elas. A quando da ascensão, vocês terão consciência novamente de quem realmente são e dessas conexões. Estarão como que acordando de um sonho e relembrando quem são. Quando acordarem de manhã, poderão estar conscientes que tiveram apenas um sonho estranho e, 30 segundos depois de acordarem, retornarão totalmente à consciência e personalidade normal. Isso é parecido com o processo de ascensão, quer dizer, vocês acordam de uma experiência tridimensional para serem reunidos e reconhecidos por seu próprio eu superior, sua real personalidade. Então esta vida terá sido um sonho. Sananda, as pessoas que foram nossos pais e filhos nesta vida, podem fazer parte da nossa família espiritual? Não necessariamente. É possível, e há uma leve tendência de que façam parte, mas o relacionamento ou a conexão é mais forte do que o que vocês têm comumente com seus pais ou filhos. Contudo, se forem um semeador de estrelas ou um trabalhador da luz, há boas possibilidades de que os seus filhos também o sejam. Então, há uma acentuada possibilidade de que eles estejam na sua família espiritual. Não é, necessariamente, o caso de que os seus pais sejam trabalhadores da luz. Alguns são, mas a maioria não. Você disse que a ascensão acontecerá muito rapidamente, e eu imagino que o elemento tempo seja difícil de traduzir. O que você quis dizer com rapidamente? Você está se referindo a quando ocorrerá a primeira onda de ascensão? Sim. Eu diria que é iminente. Iminente para nós, pode parecer um longo tempo para vocês. Há muitas variáveis que ditam o período deste evento. Não está no nosso controle, sequer no meu próprio controle. Eu gostaria que estivesse. Mas a palavra final virá apenas do alto. Nós estamos esperando buscar tanto os semeadores de estrelas quanto pudermos na primeira onda. Na verdade, chamamos a primeira onda de salto da fé, porque aqueles que irão na primeira onda, pouco tiveram que acreditar além das nossas mensagens canalizadas, da própria experiência espiritual da nossa presença e da sua própria crença e fé.
Aqueles que entrarem na segunda e terceira onda já terão alguma experiência visível, que é possível porque eles estarão face a face com alguém que já fez isso. Logo, é impossível dar-lhe um tempo exato. Na minha opinião, o Criador está esperando até o último momento possível para reunir tantos semeadores quanto for possível na primeira onda, tanto que há um grande número de mestres ascensos retornando para fazer o máximo de caridade, para cobrir a terra com Cristos. Então, se levar um pouquinho mais de tempo do que se deseja, é porque, na minha opinião, ele está esperando até o último momento. Quantos mais vierem na primeira onda, mais poderão ser salvos nas ondas subsequentes, e maior será essa experiência. Novamente, a primeira e segunda onda serão constituídas basicamente por semeadores de estrelas. A primeira onda será, sem dúvida, de semeadores de estrelas, e apenas uma pequena percentagem deles estão despertos para isso. A segunda será, mais provavelmente, a maioria de semeadores de estrelas. Temos a esperança de que haja alguns humanos preparados para ir. A terceira onda ocorrerá no último momento, antes e durante as grandes transformações e os grandes cataclismos, como poderão observar. Eu chamo isso de transformação da superfície da Terra. Nesse momento, é provável que não seja mais possível sustentar a vida neste planeta. Tudo isso pode ocorrer durante a vida de vocês. Eu acho que a Star pode dar mais informações científicas e específicas sobre isso. Sei que a meta é levar tantos seres quanto possível deste mundo para dentro do mais alto nível de consciência, nestas três ondas. A Terra passará por essa transformação. Virá a constituir uma entidade da quinta dimensão e mais tarde será repovoada por seres compatíveis com a realidade da quinta dimensão. Então, ninguém será capaz de ser deste mundo exceto os que ascenderam. Chama a minha atenção para o fato de que muita autocura precisa ser feita. Estou tendo problemas para conciliar em minha mente como o processo da ascensão pode ocorrer antes de ser feita a própria cura. É uma ótima pergunta. A autocura de que você está falando é algo que vamos discutir muito neste curso. Deixe-me dizer que você tem um corpo emocional que tem estado com você em muitas vidas. Ele tem vivido o impacto de muita negatividade, medo e confusão. Você está, por isso, até certo ponto amedrontado por todo o seu corpo emocional. Se você se tem trabalhado, fazendo a sua cura e meditação, você já processou a maior parte disso. Se é muito jovem para isso, então você tem um trabalho mais longo a fazer. Eu ainda diria que a transformação necessária não é algo que tomará a maior parte do tempo. Você não precisa estar 100% curado e ser totalmente emotivo ou espiritualizado para ascender. Torne isso mais fácil, mais divertido, pois é a oportunidade para fazê-lo. Nós podemos realizar milagres com cada um de vocês. É a nossa intenção. Houve pessoas das primeira e segunda aulas que não faziam muita meditação, mas no decorrer das aulas começaram a meditar e sentir a conexão com as suas direções, e, por fim, foram canalizando mestres ascensionados neles mesmos. Isso pode ocorrer como resultado da sua interação conosco. Nós estaremos trabalhando com vocês, especialmente se escolherem o caminho de ascensão como meta direta e frequentemente mostrando-lhes o nosso amor e cura. Nós os ajudaremos a se liberar das limitações que têm aceitado para si, toda a dor e todo o sofrimento que cada um de vocês tem absorvido, aquelas que, até certo ponto, ainda se agarram ao seu corpo emocional. Isso pode ser submetido e liberado. E não é preciso ser doloroso. Não precisa ser demasiadamente difícil, embora seja um desafio. Vamos supor que no final desta aula você se sinta comprometido a buscar a ascensão e a fazer este curso. Você pode achar que tem muito trabalho e cura para fazer. Apenas faça o melhor que puder para estar receptivo para esse processo e medite. Você pode conseguir certa orientação na meditação, se assim o desejar. Eu ajudarei ou outros poderão ajudar. Se você recorrer a si mesmo, sinceramente, e se tiver o desejo sincero no seu coração, não vejo razão alguma para você não ir. Se você não for na primeira onda, se não for o seu momento, talvez você não esteja totalmente pronto ou escolheu não ir agora, haverá outra oportunidade, que ocorrerá não muito depois. Não desista de você mesmo e sinta que não dá para vivenciar a cura e fazer a primeira onda. Você não sabe quando isso ocorrerá. Reconheça que você é um ser divino e muito poderoso. Você tem, como todos, aceitado limitações e véus, aceitado mais da dor da vida e da ignorância que existem aqui, dentro de você e do seu corpo. Isso será liberado. Se você desejar sinceramente, será liberado. Você pode participar disso,
Mas isso ocorrerá muitas vezes sem sua participação ativa. Esse é o momento em que os milagres acontecerão. Um milagre não é tão raro como você pode imaginar. Portanto, seja positivo e não faça a sua escolha baseado no que você gostaria se tudo lhe fosse possível, pois você pode estar sentindo em seu coração que não é merecedor ou não está pronto para a ascensão. Mesmo assim, o seu coração pode lhe estar dizendo que gostaria de ascender mais que qualquer coisa neste mundo. Você pode escolher relacionar-se com a parte de você que não pode fazer isso, ou você pode escolher conversar com a sua parte que sabe que quer fazê-lo. Assim, relacione-se com essa parte de si mesmo. Isso é basicamente tudo o que você precisa fazer. Você será orientado e conduzido a várias experiências como foi conduzido nesta canalização em particular. Não há acidentes. Aqui, não estamos coletando nenhuma floresta morta. Estamos apenas coletando belos seres e vocês estão todos nesta categoria. Haverá mais orientações. Vocês podem perguntar o que desejarem. Podem pedir orientação sobre meditações de uma sessão particular com este canal. Ele ficaria feliz por fazê-lo. Uma experiência individual é possível para todos. Estou fazendo o melhor que posso neste modo de uma maneira um tanto genérica. As pessoas, com o passar dos anos, afirmam ter visto espaçonaves. Eles veem as naves de vocês ou algumas naves tridimensionais. Deixe-me dizer que não há seres extraterrestres na esfera de atividade da Terra além dos seres divinos do comando Ashtar e da fraternidade ascensionada. Há seres, espiritualmente, de níveis mais baixos e que são neutros em suas atitudes com relação à Terra, ou melhor, científicos. Há outros seres que são perfeitamente negativos em seus efeitos sobre a humanidade. Geralmente as suas naves são visíveis. Você pode, às vezes, ver uma nave do comando Ashtar. Elas podem logicamente materializar-se na terceira dimensão, onde você poderá testemunhá-las. No futuro, isso acontecerá em massa. A Terra será rodeada por naves visíveis durante o estágio final de evacuação. Na terceira dimensão, permanecemos invisíveis para a maioria. É mais seguro. O comando Ashtar tem contactado todos os líderes mundiais. Os líderes do mundo não têm estado disponíveis para trocas de informação, nem se têm aberto para sua presença. Por essa razão, não é totalmente seguro para este comando manifestar-se na realidade tridimensional. Vocês deverão ficar despreocupados com as naves que estão aqui e preocuparem-se mais com as suas origens. Se você visualizasse uma nave manifestada visivelmente, você não iria fugir e, provavelmente, diria: aqui estou eu, Ashtar, leve-me. Eles poderiam levá-lo, mas não para Ashtar, pois são seres que têm feito alianças com governos secretos. Eles estão fazendo de tudo para confundir os assuntos terrenos. O comando Ashtar é mais poderoso e iluminado e pode se cuidar quando chegar a hora. Se você avistar uma espaçonave, limite-se a observá-la e pergunte ao seu coração e à sua natureza emocional, se sente uma vibração cristã. Eu acho que isso não acontecerá, mas se puder enxergar um ser espacial e se ele não tiver a aparência de ser humano, eu ficaria preocupado. A maioria dos seres extraterrestres negativos não enxergam como nós. Os seres humanos são a maioria da criação humana nos universos. Você poderia dizer que a humanidade está formada à imagem do Pai. Conforme a perspectiva, há seres que não são totalmente belos de se observar. Você se surpreenderia ao saber que eles não são bonitos, observados da nossa perspectiva. Alguns deles não têm corpo astral. Em outras palavras, nunca vivenciaram o amor. Assim, podem ser detectados apenas pelas suas emanações. Todos vocês estarão protegidos se, simplesmente, pedirem para sê-lo e o serão de qualquer coisa negativa dessa natureza que possa ocorrer com vocês. Isso é muito improvável. Os seres de Pleiades são bons. Os Pleiadianos são positivos e estão na aliança do comando Ashtar. Os seres da constelação de Órion também são positivos. O portal interior da constelação de Órion é um caminho interdimensional para outras dimensões. E através desse umbral que muitos seres ascensionados atravessam com os seus veículos de luz. Sananda, é verdade que há toda uma população no centro da Terra. Sim, eu não chamaria todos, necessariamente, de humanos, mas certamente são seres em evolução. Eles caminham para o ápice de suas experiências, como faz a humanidade. Eles podem ser considerados retis. Não, esse é um cavalo de cor diferente. Eles têm embarcações especiais que utilizam para entrar na atmosfera da Terra, mas não podem viajar interdimensionalmente como o comando Ashtar, ou como os seres mais evoluídos.
Eu acho que se você perguntar a Ashtar sobre questões espaciais, ele estará um pouco mais informado. Eu tenho informações, mas não porque quero fazer a sua parte. Desnecessário dizer que há seres em todos os universos. Aqui é uma galáxia e um universo. Há vários universos. Há várias dimensões de existência, uma se sobrepondo à outra. Há seres de poder inacreditável e existência magnífica. A Terra está perto de uma esquina distante do universo mais próximo. É um dos lugares mais atrasados na criação. Portanto, o que você vivenciar mediante o comando Ashtar, será totalmente esclarecedor, inesperado e encantador. O seu lugar na hierarquia e a forma como você experimenta os benefícios de ser um ser ascensionado e da mesma grandiosidade inacreditavelmente bela e objetiva da criação. Vocês já viram um cavalo com viseira? Uma realidade tridimensional é como usar viseira, então você poderia dizer que todas as viseiras seguem o mesmo caminho. Quando começar a abrir-se para uma consciência maior, haverá uma pequena ruptura nas viseiras e um pequeno facho de luz entrará. Você não tira totalmente a sua viseira até completar a sua vida na Terra e experimentar a ascensão. A partir daí, serão totalmente removidas as viseiras e todos os milagres serão verdadeiros para você. Veja que este momento é muito importante para você na ascensão. É o seu próximo passo. É uma chance, que vale muito mais que 1 em 1 milhão. E vocês estão aqui, vocês têm corpos físicos, são trabalhadores da luz, estão informados sobre isso e são seres muito abençoados. Então, parem de pensar que estão limitados e que há algo de errado com vocês. Vocês são especiais e sentirão isso cada vez mais. O estudo do livro Urantia é importante? Não é muito importante. Isso é para aqueles que estão mais inclinados para o lado intelectual, para quem precisa de uma prova mais concreta de realidade e informação sobre a ascensão. Nessa leitura há uma grande parte sobre a vida de Jesus, de uma perspectiva mais real. Na Bíblia há muita perda. Há uma pequena menção objetiva sobre a possibilidade da ascensão humana. A maior parte foi mudada ou deixada de fora. Portanto, nesse livro há um pedaço maior da verdadeira história, e você pode lê-lo se quiser. É muito grosso e as letras são compactas, dificultando a leitura. A chave de Noche é a mesma coisa. Porém, há seres que necessitam de uma dose de provas concretas e verificação. Nos últimos meses, tenho tido a impressão de que estou morrendo. Isso ficou intenso nas 2 últimas semanas, pois tive pesadelos, ataques de pânico e outras coisas relativas à morte. Astrologicamente, estou passando por alguma espécie de morte. Estou achando uma nova forma de me relacionar com o mundo. Eu tive problemas dormindo e desde que tomei a decisão de vir aqui, tenho dormido bem e me sentido melhor. Eu acho que você está destinado a estar aqui e ouvir sobre isso. Se está tendo uma experiência de morte, é porque o seu ego está mudando. Ou morrendo, como dizem. Algumas pessoas necessitam de um impulso maior para virem aqui. Mas se você está aqui não é uma coincidência. O seu eu superior está tentando obter a sua atenção. E conseguiu, por isso você está aqui. Há um aspecto de cura e crescimento que, às vezes, você pode sentir como dor, por estar preso ao seu ego, à sua própria limitação. Quando essa limitação sofre uma expansão ou cura, é sentido, às vezes, como uma espécie de dor e o arcanjo Miguel estará trabalhando especificamente nisso, estará separando as suas funções dessas experiências limitadas. Ele ajudará a cortar as ligações com esse processo pelo qual seu ego está passando. Na verdade, você estará cortando completamente a ligação com seu ego. A transformação continuará. Há uma cura emocional acontecendo. Nem sempre será dolorido, mas eu acho que você terá uma maior consciência da perfeição disso à medida que se tornar mais livre, pois terá mais poder e sentimento, o que agora está muito distante. Sinta isso vindo do seu eu superior, sinta a melhoria do seu coração e tenha uma experiência amorosa mais contínua. Isso é muito curativo. Eu acho que é um aspecto que você apreciará cada vez mais. Nós estaremos trabalhando com vocês. Você pode recorrer a mim para sua cura emocional, e lhe darei uma sugestão. Qualquer um que se tenha curado, especialmente no aspecto emocional, ficou satisfeito. Se você recorrer a mim, eu o ajudarei. E eu virei se você invocar o meu nome com sinceridade. O processo de ascensão é o mesmo que está descrito na Bíblia, pessoas sendo arrastadas pelo ar, assim como descritos pelas testemunhas de Jeová. Sim. O evento de que falam no Apocalipse é a última onda ou o processo de evacuação final. O modo como parece que acontecerá para o inocente espectador é que a pessoa perto de você no autocarro ou ônibus desaparecerá. É assim,
Quando o Apocalipse diz que duas pessoas estarão sentadas uma ao lado da outra e uma será elevada e a outra não. Na verdade, isso se refere mais à evacuação final. O processo que você sofrerá será o mesmo. Você será erguido. A maior parte das escrituras sagradas são exatas, se bem que toda profecia necessite de alguma flexibilidade. Estamos nos reservando o direito de fazer uma adaptação para salvar este mundo. Não estaremos vinculados a qualquer escritura sagrada ou profecia, se bem que a maioria delas seja bem minuciosa. É para vocês todos ficarem espontâneos, de coração aberto e alegres com o facto. Há uma ação ocorrendo em grande escala. Vocês estão caminhando para ter uma poltrona reservada. Realmente, se você escolher ser um mestre ascensionado e voltar assim capacitado, será a causa de uma ação em grande escala. Você será a origem de muita perplexidade de pesquisa para os outros seres. Quando você esteve num corpo nesta terra, como Jesus Cristo, você se casou? Não. Eu não me casei. Eu conheci uma Maria. Tenho uma amiga que insiste em dizer que foi casada com Jesus. Há muitos seres que sentem esta conexão, amigo. Mas, formalmente, não. Você está com sua alma gêmea, agora. Minha alma gêmea vive em outra esfera, neste momento. No entanto, estaremos juntos no outro nível. Somos conscientes um do outro. Porém, não no nível em que trabalho com o comando Ashtar e com vocês. Isso não significa que vocês não possam propor-me estar consciente em outro nível, se desejarem muito. Eu estou disponível para sessões amorosas. De facto, espero que vocês todos namorem muito comigo. O quadro que está nesta sala é sua figura exata. Muito aproximada da minha manifestação da quinta dimensão, o reino em que tem um corpo iluminado. Sim, está perto. Você não gostaria de saber com que se parece num corpo pentadimensional? Vamos voltar ao trabalho? Você pode descrever isso. Eu diria que na sua ascensão você atingirá uma idade mais jovem. A maioria aparenta estar na idade anterior aos 20 ou a meio caminho entre os 20 e os 30 anos. Esta será a sua aparência enquanto tiver o seu corpo ascendente e raramente sairá disso. Os filhos dos trabalhadores da luz ascensionados ascenderão também, e terão as suas idades aceleradas para a mesma idade em que você estiver. Assim, eu estou avisando de que seus dias de paternidade estão no fim. Você pode definir uma criança. É uma fina linha, durante um certo tempo. No entanto, há uma linha benigna dentro de cada ser, onde eles se tornam responsáveis pelas suas próprias ações e escolhas. Isso ocorre, geralmente, na adolescência antes dos 20. Se você tem filhos nessa faixa de idade, saiba que, se ainda são dependentes seus, há uma ótima possibilidade de ascenderem contigo. E as crianças serão os primeiros a serem elevados durante a evacuação final. De facto, todas as crianças da Terra serão evacuadas primeiro, pois são consideradas seres inocentes. Bem, meus amigos, receio que o nosso tempo esteja esgotado. Sei que terão muitas oportunidades para fazerem as suas perguntas. Peço-lhes que nos próximos dias reflitam sobre o que compartilhamos esta noite. E espero que se decidam a participar nesta aventura, que temos nos esforçado para descrever. Aprofundem-se e peçam orientação. Talvez possamos nos encontrar no interior dos seus corações. É aí que vocês encontrarão a verdade. Até a próxima aula. Boa noite. A Escada de Cristal. Aula do Comando Ashtar. Segunda parte do livro. Para quem deseja saber detalhes sobre o evento e a posterior ascensão, este livro de 1990 é magnífico. Cobra, no seu artigo Processo de Ascensão Planetária de 17/7/2018, refere-se a este livro que pode ser adquirido na Amazon a um preço muito elevado, em inglês. No entanto, iremos disponibilizar o mesmo em várias partes traduzidas corretamente para o português. Deu muito trabalho, e é de leitura obrigatória porque vale a pena. Infelizmente não está à venda em Portugal este livro em português. Esta parte, 16 páginas, que apresentamos aqui é uma mensagem do Comando Ashtar, sendo que depois haverá também mensagens de Sananda, conhecido entre nós como Jesus Cristo, Arcanjo Miguel e Saint Germain. Ashtar responde a uma pergunta muito interessante que destacamos antes de irmos ao livro: por que as igrejas cristãs são tão violentas contra os grupos da nova era? Elas estão com medo. Estão com medo de perderem os seus poderes. Estão com medo de que, se a nova era for manifestada, todos terão uma experiência individual de Deus e aí não haverá uma grande razão para ir-se a uma igreja particular. Eles poderão se achar prejudicados financeiramente em outros assuntos. Existe um grande grau de impureza na organização religiosa.
Muitos deles serão os últimos a despertar e, na verdade, muitos nunca o farão. Início. Em janeiro de 1990, fui chamado por Sananda para canalizar uma série de aulas semanais tendo como tema Ascensão. Essas aulas foram dadas num período de 6 semanas, começando em fevereiro daquele ano. Elas deveriam ser seguidas por 2 cursos similares, de 5 semanas cada, durando a maior parte daquele verão. Durante esse tempo, Ashtar sugeriu a criação de um livro contendo as transcrições do melhor daquelas aulas e recomendou que não ficássemos muito preocupados com os méritos literários do livro, mas que extraíssemos a informação o mais rápido possível. Eric Klein. Aula do Comando Ashtar. Ashtar. Boa noite, caros amigos. Eu sou Ashtar. Alegro-me de estar aqui com vocês esta noite, para juntos compartilharmos informações e amor nestes tempos difíceis. Por favor, relaxem e fiquem à vontade, eu lhes darei uma introdução. Gostaria de dar uma informação geral sobre o Comando Ashtar, a nossa proposta, quem somos, e o que estamos fazendo aqui, falando com vocês de uma maneira diferente. Eu lhes darei a oportunidade de fazerem perguntas, mais tarde. Tenho certeza que terão muitas. Assim, foi-lhes apresentado o conceito de ascensão, o nosso plano. Deixem-me dizer-lhes que este é um conceito do Cristo, e que estamos trabalhando diretamente sob os seus auspícios. Eu gostaria de falar um pouco sobre minha lei e a lei do Comando Ashtar, do seu cumprimento. Talvez isso deixe suas mentes mais tranquilas quanto aos seres extraterrestres ascensionados que os rodeiam. Se esse é um novo conceito para vocês, então é certo que vocês precisam estar um pouco alertas, e eu vim tranquilizá-los. Podem ver que não tenho chifres na cabeça e nem pele verde. A nossa aparência é humana, como a de vocês. Há humanos por todo o universo. A Terra não é o único planeta habitado, e como o Senhor criou o homem à sua imagem, é lógico que há imagens dele espalhadas por toda a sua criação. O Comando Ashtar é uma aliança intergaláctica de naves etéricas, seres humanos e seres angelicais. Nós estamos aqui numa missão e temos estado por milhares de anos. Temos monitorizado e ajudado na evolução do planeta e na consciência da espécie humana. Temos nos manifestado fisicamente de tempos em tempos, mas trabalhamos sobretudo espiritualmente. Haverá um tempo, provavelmente virá um tempo, em que as nossas naves serão vistas, mas ainda é cedo para isso. Permanecemos na quinta dimensão. Logo, estaremos rodeando vocês com milhões de voluntários, servidores e seres ascensionados. Vocês não podem nos ver, a menos que diminuamos a nossa frequência para um tempo e espaço tridimensionais. Não obstante, estamos aqui funcionando totalmente. Na verdade, os nossos esforços têm sido redobrados, neste momento, e temos um grande número de frotas rondando o planeta, trabalhando muito. O nosso trabalho consiste em muitas áreas diferentes. Sobretudo, estamos ajudando muito na elevação da consciência durante esse período no qual o planeta está crescendo em direção à ascensão. Estamos ajudando na evolução, dando-lhes instruções enquanto dormem. Levamos nossas mensagens telepáticas a cada um de vocês que possam ouvi-las e recebê-las. A cada dia abrimos novos vínculos de comunicação. Há cada vez mais de vocês iniciando-se como intermediários na comunicação telepática conosco. E quando digo conosco, refiro-me ao Comando Ashtar, a todos os mestres ascensionados e à grande fraternidade branca. Percebam que trabalhamos em uníssono. Cada um de nós, em nossas áreas específicas distintas, porém com esforço coordenado. Somos um grupo de seres muito organizados. Temos tempo para nos divertir e brincar, assim com vocês. Isto para nós é um pouco mais complexo do que para vocês. Nós temos um pouco mais de liberdade, e ainda assim, somos totalmente organizados e impecáveis nas nossas manifestações. Pelo menos, tentamos ser. Independentemente do trabalho que fazemos de comunicação mensagens para estimular o crescimento espiritual individual, trabalhamos com o planeta e temos ficado algum tempo ajudando a manter o seu equilíbrio. Até pouco tempo atrás, estávamos trabalhando para dissuadir atividades ao longo da linha de erros. Essa atividade cessou. Este é o momento para deixá-la ocorrer e está ocorrendo terremotos, etc. Trabalhamos com a nossa tecnologia para ajudar no controle da rotação da Terra, controlando a oscilação que resultará inevitavelmente numa nova mudança polar. Fazemos de tudo para focar a luz que está sendo emitida pelo Criador para todo o universo. Temos estado trabalhando, especificamente, com grades energéticas. Elas são difíceis de descrever. Parecem linhas medianas com vórtices que rodeiam o seu planeta,
E usamos essas grades para ajudar no equilíbrio e controle da taxa e da natureza do raio espiritual que está sendo emanada para o seu mundo. E isso, como tenho dito, ajuda no equilíbrio, por o seu mundo estar em equilíbrio e precário. Neste momento estamos fazendo o possível e temos permitido a vocês e a toda a humanidade ter o tempo máximo para progredir espiritualmente e preparar-se para a mudança e a ascensão que está ocorrendo neste mundo. Com respeito à ascensão, eu diria que a Terra está se auto-ascendendo. Este é um crescimento inevitável que deve ocorrer e resultará numa mudança da Terra. Ela será, provavelmente, muito drástica. Estamos trabalhando com a ascensão individual, com mais intensidade neste momento, pois a hora é muito crítica. Estamos tentando alcançar todos os seres quanto possível, especialmente os semeadores de estrelas ou voluntários. Vocês já estiveram no passado e tornarão a estar. Estamos ajudando a todos deste planeta que estão abertos para o crescimento espiritual e para a consciência de si mesmos. Neste período, todos aqueles que têm amor nos seus corações estão percebendo nossa ajuda e recebendo nossas mensagens subconscientemente. Estar aqui com vocês dá-me um grande prazer. Alguns de vocês são novos para mim, pelo menos pessoalmente, se bem que estivemos assistindo a vocês e observando-os por algum tempo. Devo dizer que vocês são seres individualmente marcados. Todos vocês estão brilhando um pouco mais intensamente do que os seus colegas aqui na Terra. É muito difícil vocês escaparem da nossa atenção. Por estarem brilhando tanto, torna-se mais fácil para nós conectá-los e encontrá-los, não importa onde vocês se possam tentar esconder, e compartilhar nosso amor com vocês, bem como a dádiva por os estarmos aguardando. Esta é uma hora de grande celebração da nossa parte, eu acho que de vocês também. É uma questão de assimilarem esta informação e, especialmente, assimilarem esta energia nova que está se manifestando. Assim fazendo, descobrirão que a sua vida se tornará cada vez mais uma celebração, com mais alegria e amor dentro de vocês e que as coisas parecerão bem mais positivas. Vocês têm estado rodeados por pensamentos negativos e emanações durante muitas existências. Estamos desprogramando-os, não por lavagem cerebral, mas com muito amor, o que deve amolecer os seus corações. Assim, se há alguma parte do seu coração endurecida, com o intuito de proteger-se, eu entendo. É parte do seu processo de crescimento, mas o amor derreterá esse gelo porque o que vamos compartilhar é o mesmo amor que tem sido expressado por todos os mestres que aqui estiveram. Cristo é o nosso comandante supremo. Nós trabalhamos em união com os arcanjos, especificamente com o arcanjo Miguel. Nós somos uma aliança de um espectro amplo de seres. Viemos de perto e de longe deste e de outros universos. Viemos como voluntários e servidores e agora lhes contaremos como viemos. Por termos vivenciado muito amor, não sabemos o que fazer com ele e devemos compartilhá-lo. Viemos de cantos diferentes do universo, para áreas que têm, ainda, de alcançar a reestruturação e reorganização ordenadas pelo Criador, e viemos ajudar temporariamente. Agora nós os ajudaremos nas suas ascensões. Assim, falarei um pouco sobre o seu trabalho de ascensão individual, já que esse é o objetivo da nossa aula e o nosso papel. Digo que esta ascensão é uma ciência espiritual, envolvida de amor e de crescimento espiritual primário, mas há também um certo aspecto de alta tecnologia, por onde as nossas naves etéricas ou veículos Merkabah entram. Estamos aqui, rodeando o planeta e entrando em contato com todos vocês, esperando a sua evacuação e ascensão. Essa elevação física é voltada para dentro de nossas naves, onde o seu processo de ascensão será completado. Aqueles que estão atentos e sentindo-se à vontade com os extraterrestres, com a fraternidade espacial e com o aspecto da ascensão, experimentarão entrar na nossa nave, na hora da sua elevação. Existem outros seres que não têm esse conhecimento e, ao se encontrarem nessa situação, poderão se sentir amedrontados ou desorientados. Eles perceberão a ascensão de um modo diferente, mas também serão levados para dentro das naves. No entanto, poderão ter a impressão de estar acompanhados por anjos, e não por seres espaciais. Como veem, há pouca diferença ou nenhuma. Assim, a primeira onda que estamos focalizando neste momento, como dissemos na nossa aula anterior. Como Sananda disse com respeito à primeira onda, ela deverá se manifestar logo que haja voluntários suficientes. Da nossa parte, estamos prontos para concluir o assunto. Estamos continuando a alinhar as grades de energia, a concentrar a energia, a ajudar no crescimento da presença de Deus acima deste planeta, em seu interior e no íntimo de cada um. Estamos fazendo o trabalho de limpeza do corpo astral da Terra, da aura emocional,
contém muitas emoções e projeções negativas, que podem às vezes manifestar-se como poluição do ar. Estamos trabalhando para limpar isso, de alguma forma. Todo esse trabalho toma o caminho da ascensão mais fácil, já que haverá menos camadas densas para vocês ultrapassarem. Contudo, estamos esperando, principalmente, por mais voluntários que estejam interessados nesta primeira onda de ascensão e que estejam dispostos a ganhar tempo e energia para se prepararem para ela. Sananda já tem um esquema geral de como se prepararem. Eu diria que no momento da sua elevação, independentemente de ser a primeira elevação ou as subsequentes, a sua experiência será algo que ele traçou. Vocês serão pegos por uma nave e elevados fisicamente como seres físicos e etéricos. Terão oportunidade de fazer escolhas com respeito às suas próximas manifestações. Você poderá continuar a trabalhar com o planeta Terra, como um mestre ascensionado, ou poderá retornar a um dos reinos mais espirituais de onde veio. Alguns de vocês têm origens extremamente diferentes das suas manifestações atuais. Uns são seres angelicais e outros da fraternidade espacial. Uns humanos e outros seres ascensionados. Vocês serão reconectados às suas existências originais, aquilo que verdadeiramente são. Assim, recebida a informação necessária à ocasião, vocês farão a escolha para, de qualquer forma, continuar a trabalhar nessa área. Isso eu recomendo, como o maior salto espiritual que você poderá dar, tornar-se um mestre ascensionado e retornar. Há várias escolhas e a escolha será sua. Você receberá a formação, se desejar ser um mestre ascensionado e retornar para ajudar o resto da humanidade no seu processo de ascensão. De alguma forma, todos deverão ser elevados ou deixar este planeta nos próximos anos, para permitir a limpeza da Terra. Será dado a vocês muito treinamento. Vocês serão capazes de vivenciar, primeiramente, um grande número de milagres à Terra e adaptarem-se ao clima. Vocês serão carregados por uma das naves-mãe, e haverá uma grande comemoração, pois estamos impacientes para nos reunirmos com vocês e vocês conosco. Constataremos, provavelmente, que alguns de vocês podem nos ter superado na sua evolução espiritual. Eu recomendaria-lhes não nos tratar e enxergar-nos como deuses que estão acima de vocês, para serem adorados, mas antes como seus irmãos e irmãs. Vocês terão oportunidade, se escolherem, de permanecerem nas naves. As naves em que vocês serão hospedados são muito grandes. Naturalmente, haverá plataformas e facilidades de ir e vir. Nesse lar, terá um ser superior, assim como no quartel-general do Comando Ashtar. Nós temos uma plataforma de comunicação etericamente localizada acima desta moradia. Vocês serão carregados pelas naves-mães onde serão capazes de descansar e relaxar, já que alguns de vocês cresceram totalmente cansados pelas limitações tridimensionais. Será o momento para vocês conhecerem o seu próprio poder espiritual e sua existência. Vocês fundir-se-ão e tomarão a ser um ser ascendente. Serão treinados, de novo, no aspecto da criatividade, manifestação e como usar os seus poderes. Vocês não precisarão mais empenhar-se num nível de sobrevivência. Vocês terão o que desejarem instantaneamente manifestado pelo seu próprio desejo. Todos os seres ascendentes podem fazer isso. Na minha opinião, uma das circunstâncias desastrosas dessa vida terrestre ou tridimensional é que todos os que estão aqui são muito limitados e escravizados pela necessidade de ter um salário para pagar comida e casa. Tudo isso toma muito tempo e energia. Vocês têm épocas difíceis e deixam pouca energia para equilibrar um mínimo de trabalho e serviço espiritual. Alguns de vocês têm como se virar, mas a maioria da humanidade ainda luta para sobreviver. Assim, vocês terão de se acostumar a terem muito mais liberdade. Eu acho que vocês gostarão disso. Vocês terão de se acostumar a estarem ligados consciente e constantemente com o Criador. Agora, vocês estão trabalhando para isso. Alguns de vocês estão tendo grandes progressos no seu crescimento. Todavia, até a sua ascensão final, vocês terão uma sobra de ego limitado ou de ignorância ao seu redor. Assim, apesar do estado que você possa alcançar que pode ser muito expandido, haverá ainda uma transformação que ocorrerá no último momento. Como é viver numa nave etérica pentadimensional? É totalmente agradável e estético. Algumas das naves têm centenas de quilômetros de diâmetro. Há ciclos diurnos e noturnos, conforme a sua experiência aqui, ciclos simulados. A luz solar é processada de tal maneira que se mantém a experiência de dia e noite. Existem ambientes naturais. Temos florestas, rios, lagos e oceanos cheios de criaturas. No entanto, não temos carvalho venenoso. Selecionamos sabiamente,
a mistura de todas as espécies, evitando qualquer coisa tipo carvalho venenoso. Você poderia dizer que é um paraíso. É parecido ao que a Terra virá a ser, após ter ocorrido a sua ascensão para uma entidade pentadimensional. Haverá uma época, quando todos tiverem sido evacuados, em que lhes será dada a oportunidade de retornar à Terra, como seres ascensionados, para recolonizá-la. A partir daí, a Terra será melhorada, drasticamente. E aqueles seres que a habitavam terão as mesmas capacitações dos mestres ascensionados, como alguns de nós, agora, em outros planos. Não precisarão ter uma boa avaliação de crédito. Todos vocês terão um crédito ilimitado com o Criador. Todos usarão os seus créditos sabiamente com responsabilidade para criar manifestações que estarão alinhadas com a vontade de Deus. Isso será automático para vocês a partir daí. Não haverá medo e abuso de poder. Vocês serão purificados a ponto de não terem mais o desejo de abusar dos privilégios que estiverem recebendo. Após passarem um tempo a bordo da nave, vocês terão completado a formação. Então retornarão, os que decidirem seguir esse curso como mestres ascensionados, para a Terra, para viverem aqui e caminhar lado a lado com humanos para criar um vínculo com as suas manifestações, os seus milagres, a sua habilidade para materializar-se e desmaterializar-se, a sua facilidade de criar exteriormente toda a matéria etérica que desejarem. Penso que devem ter ouvido falar dos poderes de Sananda quando aqui esteve como Jesus. É isso a que me estou referindo. Assim como está escrito nas Escrituras Sagradas, é nosso desejo que vocês façam mais do que ele fez. É uma avaliação para vocês. Estamos esperando, com este plano brilhante, que retome um número suficiente de mestres ascensionados pelo mundo todo. Desejamos que ele crie uma agitação total. Eu poderia inspirar muitos outros a achar a saída para o que está ocorrendo e para a questão desta nova era, que se está manifestando. Haverá muito que ensinar e treinar. Vocês saberão como protegerem-se de qualquer negatividade, e saberão como interpretar os seres humanos, decifrar os seus pensamentos. Vocês terão domínio total das suas mentes. E, como Sananda disse, vocês serão imortais e eternamente jovens. Quando retornarem parecerão um pouco mais jovens e radiantes, mas ainda parecerão os mesmos. Ainda serão os mesmos seres, embora um tanto quanto transformados. Este é o trabalho que estamos fazendo nesta aula, preparando-os para isso e respondendo às perguntas que surgirão. Estamos trabalhando mais e mais experimentalmente com vocês, de um posto mais avançado nestas aulas, ajudando-os, preparando-os, purificando-os e curando-os. Isso serve para abrir os seus corações para um amor incondicional por si mesmos, de forma que possam realizar o necessário para compartilharem desta aventura. Se estiverem entediados com a vida terrestre, e muitos de vocês estão tendo alguma lembrança do que é ser um ser ascensionado ou Deus Criador, as suas horas de tédio acabaram-se. Agora é tempo de acordar e prepararem-se. Tomem suas decisões com respeito a esse processo de ascensão. É a sua principal tarefa. Entregando o seu processo de ascensão, vocês reorganizarão suas prioridades e as atenderão mais facilmente, sabendo onde colocar a energia. Vocês serão mais objetivos, se não o foram até agora. Vocês estarão mais inspirados para meditar, terão mais motivos para fazê-lo e sentirão mais que algo está iminente. Vocês perceberão a existência ao seu redor, se entregarão a esse processo. A escolha é de vocês. Estou aqui como um recrutador. Eu não os farei assinar nada, vocês serão marcados nos seus próprios corações. Mas, digo-lhes que o amor e a alegria que temos a oferecer e compartilhar vão além do que têm visto. Vocês podem ter a experiência do crescimento no dia a dia à companhia de mestres ascensionados. Podem ter acesso e comunicação mais fácil com o comando Ashtar e a fraternidade ascensionada. Na verdade, isso faz parte do nosso ensinamento e preparação. Esse contato está aberto para vocês, pois é muito benéfico, neste momento. Vocês têm alguma pergunta? O seu calendário geral ainda é o mesmo. No meu ramo, não seria apropriado deixar os meus clientes na fila por muito tempo, senão eu seria abandonado logo. A despeito do facto de que a primeira onda ocorrerá a qualquer hora, não há garantias de quando. Não é o nosso intuito que você ou outra pessoa tire sua segurança para o alto. É para continuar a agir como se fosse ficar aqui. Se você sentir-se fortemente inspirado a mudar algo no seu calendário de trabalho, pode fazê-lo. Eu gostaria de acrescentar que isso é de sua total responsabilidade e não da minha. Eu não quero ouvir que alguém aqui saiu do seu emprego achando que no prazo de 2 dias estaria numa das naves.
Nós não estaremos dando data alguma, pois não sabemos exatamente qual. Há apenas um ser que sabe a data e ele não nos informou. Quem é ele? Diria que é o Comandante Supremo, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nem Sananda sabe. Você pode perguntar e ele lhe responderá a mesma coisa. Nós somos muito pacientes, pois entendemos que o tempo e o espaço são aspectos muito importantes da realidade tridimensional. Você tem de entender que para nós, isso é completamente diferente. Para nós, um dia se passa num piscar de olhos ou num instante. O tempo, que não conhecemos, para nós também parece ser eterno. É muito difícil de especular. Será mais fácil para nós de agora até o momento de ascendermos. Eu diria que o seu trabalho espiritual será mais fácil. O seu trabalho material será mais fácil se estiver alinhado à sua proposta mais elevada. Se o seu trabalho material não estiver lá muito alinhado com a sua proposta ou missão mais elevada, talvez, nesse ponto, você perceba um pouco de atrito. Haverá, provavelmente, algum ajustamento ocorrendo com você, mas nada é a ponto de alterar drasticamente o seu estilo de vida. Os seus estilos de vida são, provavelmente, refinados como são. Porém, sugerimos que você medite mais e aumente a concentração na meditação. Mas não altere o seu estilo de vida completamente. Isso dificulta, pois há um processo de cura emocional que ocorre quando você aceita o desafio de estar no caminho espiritual. Fazer isso, às vezes, dificulta sentir totalmente o funcionamento do reino e as suas situações de trabalho. Para a maioria haverá uma grande quantidade de ajustes acontecendo, emocionalmente falando, tanto que todos encontrarão um maior número de iluminados, como resultado do processo. Assim, haverá momentos que serão desafiadores, pois o seu crescimento estará sendo acelerado e resultará num período mais favorável a vocês. Você precisa de uma certa percentagem correta de voluntários ou basta abrir o coração. Como você mede quando o planeta está alcançando, em massa, a meta da ascensão? Com relação à primeira onda, certamente há uma massa crítica que deve ser alcançada. Provavelmente, uma faixa de 1 a 2 mil seres. É nossa previsão quanto ao número que será necessário. Poderá ser mais ou menos. Achamos que se houver 2 mil semeadores de estrelas prontos para ir na primeira onda, será o suficiente. Insisto, isso é uma estimativa. O número 144,000 adequa-se à ascensão como um todo. Você lê o livro A Chave de Enoch, 144.000 é uma estimativa geral do número de semeadores de estrelas ou seres ascensionados que estão aqui no momento. Veja, pois, que a grosso modo, existem 144.000 de vocês que aceitaram essa missão de semeadores de estrelas, há muito tempo atrás. E estamos apenas buscando uma percentagem pequena, nessa ordem, para tornar possível a primeira onda. Suponha que haja um fator de percentagem. Mas é mais um fator de amor que estamos analisando. É mais uma abertura. Desnecessário dizer que esperávamos que houvesse muito mais rapidez. Esperávamos que a situação aqui fosse vivida de uma maneira diferente. Isso prova que a grande maioria daqueles que encarnaram aqui como semeadores de estrelas entregaram-se a um sono profundo e têm vivido como se fossem, obrigatoriamente, seres tridimensionais. Haverá necessidade de sacudir até acordar a luz, quando mais não seja, para acordar a massa de humanidade que eles vieram servir. Estou honrado em ser um de vocês e estar acordado, neste instante. E saber que vocês eram a minoria até o movimento da nova era. Há muitos seres que estão familiarizados com a nova era filosófica, mas que não estão acessíveis para essa informação e experiência. Há vários casos limite, e estamos esperando trazê-los para dentro. Esperamos que muitos de vocês nos ajudem a fazer isso. Esse é um número necessário. O número de seres humanos, o número de semeadores de estrelas. Há outros fatores, mas este é o primeiro que lhes diz respeito. Estejam certos do seu desejo e prontidão. E depois divulguem essa informação. Eu li que quando retornarmos à Terra, viremos com a conexão de proteção da nave. É isso mesmo? Sim. Teremos todos uma espécie de joia, a qual será parte de um plano de comunicação, e também algo que permitirá a vocês irradiarem-se de volta a bordo, instantaneamente. Isso soa muito como viagem nas estrelas. Isso foi canalizado. Não objetivamente, mas com certeza as ideias foram colhidas. Existiam muitos deslocamentos de figuras e objetos daquela espécie, os quais tinham aspectos positivos. Mas, não foram canalizados diretamente. Eu acho que vocês encontrarão muito mais abertura na comunidade artística. Eles têm capacidade para canalizar canções,
peças musicais ou livros. Isso talvez tenha sido inspirado em alguma parte desse caminho. Eu estou tendo um problema para equilibrar a minha meditação com os meus deveres diários. Você poderia sugerir o quanto devo meditar? Eu diria que não é necessário criar caos na sua vida por esquivar-se das suas responsabilidades para meditar. Eu acho que se você começar o processo com sinceridade e usar antes qualidade que quantidade, então criará automaticamente o espaço onde você encontrar-se-á tendo mais tempo para isso. Se utilizar o tempo que tem agora para meditar, será um sinal para os guias e professores que estão trabalhando com você, de que se você tiver mais tempo livre, irá usá-lo sabiamente. Não seja excessivamente preocupado. Tente meditar pelo menos 2 vezes ao dia. Eu recomendaria metade de um dia por semana. Só para aqueles que estão acostumados à meditação, seria uma total intensificação da sua experiência manifestando-se na sua consciencialização da presença dos seus guias e do seu próprio eu superior. Mas, isso é relativo. Comece com intervalos de 15 minutos ou meia hora e trabalhe o seu ego. Nós encontraremos uma forma ou um jeito de elevá-lo, se o seu coração for sincero. Há alguma técnica de proteção que você possa autorizar? Sim. Chame por Miguel Arcanjo. Peça para ele rodeá-lo com a sua luz azul e use a sua espada para cortar a sua conexão física com todas as criações humanas. Você perceberá, com essa separação, que você se elevará totalmente, quase que instantaneamente, das conexões pessoais. Eu diria que as criações humanas têm mais probabilidade de causar-lhe perigo, do que quaisquer outras entidades. Isso é suficiente. Quando ascendermos, haverá alguma notificação para os familiares do que nos aconteceu ou eles descobrirão do melhor jeito que puderem? Esta é uma pergunta comum. Haverá 2 modos pelos quais eles poderão entender. Primeiro, haverá aqueles que estarão próximos o suficiente para saber que você está seguindo o caminho da ascensão e que, talvez, desapareçam um dia. Aqueles que estiverem muito próximos de você e forem orientados espiritualmente para entender que não é loucura sua, isso poderá ser contado. Eu não comunicaria isso aos que não estiverem esclarecidos, visto que você receberá parte de uma responsabilidade negativa pelo que lhes acontecer. Então aqueles que estiverem esclarecidos sobre isso, podem ser avisados que se você desaparecer num certo momento, não se alarmarem porque significará que você está ascendendo. E há outros modos de comunicar àqueles familiares não esclarecidos. Temos como nos comunicarmos com eles através de mensageiros ou mensagens. Nós poderemos confortá-los, se este for o seu desejo. Naturalmente, não podemos desperdiçar todo o tempo em alcançá-los ou tocá-los. Você os encontrará nas suas vidas e manifestações e contará a elas que está ascendendo. Este é um trabalho completo. Se houver alguém muito próximo a você, talvez possamos confortá-lo, informando que você não morreu, nem enfrentou algum perigo. Nós temos como nos comunicar com as pessoas desde que estejam acessíveis. Talvez enviemos uma carta ou as visitemos mediante uma presença angelical. E também seus corações contarão a tais pessoas, que receberão mensagens dormindo, seus subconscientes, sendo preparadas para a informação apresentada a elas. Eu diria a vocês que é importante estar preparado para deixar a cena e desligar-se de seus relacionamentos e conexões. Esta é a atitude correta a tomar. Não é benéfico ficar muito preocupado com aqueles que você deixará para trás, visto que você os está deixando, para servi-los melhor. Talvez seja possível você retornar pessoalmente e cumprimentá-los via materialização nas suas salas de estar. Se você achar que eles têm um coração forte, talvez possa fazer isso. Temos informado a vinda de suas crianças, previamente. É claro que eles nos são prioridade, assim como para você. Em consideração aos nossos familiares que não estão acordados ou não estão tão próximos, o que podemos fazer para motivá-los e animá-los um pouco sem parecermos estar muito longe? Amor incondicional. Você não precisa falar sobre esta informação se eles não leem ou escutam sobre ela. Todavia, todos os corações estão receptivos para o amor. Há um caminho para amar a todos e tocar o coração de todos da maneira que estiverem receptivos. Pode não ser nada do que você consideraria prática espiritual. Seria uma massagem básica. Seja lá o que você fizer pelos outros de uma forma, um jeito, carinhoso estimulará o seu crescimento espiritual. E a tarefa número 1 que você pode fazer por eles é vivenciar a sua própria ascensão, portanto, irá ao encontro deles quando acordados. A sua primeira prioridade na tarefa é seguir o caminho da ascensão, se for a sua escolha.